Boa tarde, hoje é 26 de abril e este é o Senado Notícias. A comissão do Senado, que acompanha as ações de combate à pandemia da Covid-19, se reuniu nesta manhã com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na audiência pública, foi discutido o Plano Nacional de Imunização, entre outros assuntos. Marcelo Queiroga começou lembrando que a vacinação é da maior relevância, mas não se pode abrir mão dos cuidados básicos. Claro que não é só a vacinação. Eu tenho, desde o primeiro dia que assumi o cargo, reiterado a importância das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento social. O ministro se queixou de que, por vezes, gestores municipais acabam mudando o que foi acordado quanto às prioridades, e isso influencia no plano de vacinação. É até um apelo que eu faço, que nós sabemos que no afã de contribuir com a vacinação, às vezes se pressiona para botar um grupo prioritário ou outro, que todos têm razão em querer ter a vacinação o mais rápido possível, mas às vezes isso atrapalha o nosso PNI. Então, fazer com que o PNI tenha as decisões pactuadas na tripartite mantidas e que nos municípios, nos mais de 5 mil municípios do Brasil, ele seja cumprido, é um desafio para todos nós. O ministro da Saúde exaltou a capacidade do SUS de vacinar mais e mais brasileiros e pediu apoio para projeto em exame no Senado que vai dar segurança aos médicos quanto aos protocolos de tratamento. É muito útil que seja aprovado porque vai nos ajudar em relação aos protocolos. Na sexta-feira, nós superamos a marca de 1,8 milhão de brasileiros vacinados. Isso mostra a capacidade que tem o nosso PNI. Nós temos 38 mil salas de vacinação e temos uma prova de que pelo menos 25 mil dessas salas, isso através dos dados do DataSUS, tem funcionado. Quanto ao número de doses aplicadas, o senador Wellington Fagundes ponderou. Assistimos a uma aceleração da imunização que não durou mais do que alguns dias. Voltamos rapidamente aos patamares anteriores de cerca de 300 mil brasileiros vacinados por dia. Vossa Excelência, na semana passada, anunciou nova revisão do calendário vacinal e postergou o prazo para a conclusão da vacinação do grupo prioritário de junho para setembro de 2021. Por isso perguntamos, quando teremos um cronograma confiável para a imunização dos brasileiros? Quais são as dificuldades que impedem o Ministério de cumprir o cronograma? Qual será o impacto desse adiamento sobre o número de casos e de mortes da Covid-19? E amanhã, às 10 horas da manhã, o Senado vai instalar a CPI da pandemia. Serão eleitos o presidente e o vice e escolhido um relator. Além de investigar o governo federal, a CPI vai investigar também a utilização de verbas da União repassadas a estados e municípios para o combate à Covid-19. Entenda os focos de investigação da CPI. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. A CPI da pandemia vai investigar ações e omissões do governo federal no combate ao coronavírus desde aproximadamente a época em que o presidente Jair Bolsonaro fez esse pronunciamento oficial na chegada da doença ao Brasil há mais de 1 ano e 1 mês. Mas também serão investigados possíveis desvios de recursos federais repassados a estados e municípios para o enfrentamento à doença. Esses dois objetivos foram unidos quando o presidente do Senado leu o requerimento de criação da CPI. O requerimento do senador Randolfo Rodrigues, que traz o fato determinado e que ora é lido, é acrescido do requerimento do senador Eduardo Girão em relação aos repasses de recursos federais aos demais entes federados, e ambos os fatos poderão ser investigados, com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, a fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas, sob pena de usurpação de atribuição e de competência.
O requerimento de Randolfo Rodrigues argumenta que o governo de Jair Bolsonaro não segue orientações científicas e se portou como obstáculo na busca por uma vacina, ou não garantindo um estoque adequado de doses, seringas e agulhas, ou desacreditando laboratórios. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Os números têm apontado que a pandemia está indo embora. Boa parte do texto desse requerimento destaca que, apesar de o governo federal ter sido alertado 4 dias antes sobre a falta de cilindros de oxigênio no Amazonas, no começo do ano, nada foi feito para evitar inúmeras mortes nos hospitais. E nós instalaremos a CPI não para perseguir quem quer que seja, não para querer colocar na prisão quem quer que seja, não para criar qualquer tipo de fato político, mas uma comissão com a mediação necessária para impedir que negacionismos triunfem. O requerimento de Eduardo Girão amplia o foco da CPI para investigar também possíveis irregularidades, fraudes e superfaturamentos em contratos e serviços feitos com recursos que a União enviou a estados e municípios para o combate à Covid-19. Outros tipos de investigações sobre governadores e prefeitos precisam ser feitos pelas respectivas Assembleias Legislativas Estaduais ou pelas câmaras municipais. Uma CPI independente, uma CPI ampla, que abranja a União e as verbas federais destinadas para estados e municípios. Nestes 14 meses de coronavírus no Brasil, 2 governadores foram afastados do cargo e podem sofrer impeachment. Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, está afastado pela Justiça desde agosto de 2020, acusado de desviar recursos na instalação de 7 hospitais de campanha. Carlos Moisés, de Santa Catarina, está afastado pela 2ª vez e responde a um 2º processo de impeachment por surpresa de fraude na compra de respiradores. Várias outras autoridades vêm sendo investigadas por suspeita de corrupção na compra de produtos médicos e instalação de hospitais de campanha. Segundo a Controladoria Geral da União, até 140 milhões de reais podem ter sido desviados de verbas federais durante a pandemia. Um dado surpreende nas estatísticas da pandemia. Embora seja uma das regiões mais pobres do país, o Nordeste tem conseguido resultados melhores que o Sul e o Sudeste no combate à Covid-19. As imagens são de maio do ano passado, quando São Luís se tornou a primeira capital brasileira a decretar um lockdown. Para conter o coronavírus, o comércio fechou as portas e as atividades não essenciais foram suspensas por 15 dias. A circulação de pessoas foi controlada. O Maranhão também ganhou destaque quando importou direto da China 120 respiradores, driblando o bloqueio americano aos insumos mais disputados na pandemia. Outras capitais nordestinas, como Fortaleza, Recife e Salvador, também adotaram medidas restritivas, ampliaram a oferta de leitos e equipamentos. Embora o cenário regional ainda seja extremamente preocupante, os números indicam uma surpreendente diferença. Enquanto a taxa de mortalidade nacional é de 78 para cada 100 mil habitantes, no Nordeste ela é de 49 para cada 100 mil. Em 2020, quando a pandemia começou a se alastrar pelo país, os 9 governadores que compõem o consórcio do Nordeste criaram um comitê científico para orientar os estados e municípios nordestinos nas medidas de combate ao coronavírus. Os governadores nordestinos fizeram o que o governo federal devia ter feito. Orientaram suas políticas de saúde com base na ciência. Enquanto Bolsonaro pregava o negacionismo e muita gente embarcava nessa história, a gente adotou medidas de isolamento e incentivou práticas simples, como o uso de máscaras. Os dados que apontam o Nordeste com o menor número de vítimas são deste ano, 2021. Portanto, um recorte de 3 nestes quase 15 meses de pandemia. Os especialistas lembram que as sucessivas ondas da Covid-19 migram no tempo e no espaço de região para região. Mas novos estudos e pesquisas estão sendo realizados já com um novo fator em evidência, a vacinação.
Em negociações avançadas na compra direta da vacina Sputnik V, o consórcio do Nordeste entrou com uma medida judicial, pedindo ao Supremo que libere a transação ainda pendente de análise da Anvisa para o imunizante. O ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo até o dia 30 de abril para a conclusão, mas a agência recorreu. Enquanto isso, a vacinação prossegue em ritmo lento, sustentada apenas pelas vacinas do Butantan e da Fiocruz. Sem resposta ao recurso, a Anvisa anunciou para esta segunda-feira, às 18 horas, uma reunião deliberativa sobre o tema. O diretor-geral da Polícia Federal terá de ser aprovado pelos senadores depois de passar por uma sabatina, procedimento já aplicado a outras autoridades. É o que prevê um projeto em análise no Senado. O senador Fabiano Contarato apresentou a proposta após a 4ª mudança no comando da Polícia Federal. Paulo Maiorino substituiu Rolando Souza, que foi nomeado logo após o STF barrar a indicação de Alexandre Ramagem, por considerar que ela não atendia aos preceitos constitucionais de impessoalidade, moralidade e interesse público. Antes dele estava no cargo Maurício Valeixo, pivô da crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pela proposta, o nome indicado pelo presidente da República para chefiar a Polícia Federal deve ser aprovado também pelo Senado. O senador Fabiano Contarato avalia que essa indicação deve passar pelo crivo de uma instituição democrática e, em sua rede social, disse que a interferência política do presidente arruina uma instituição como a Polícia Federal, que tem que permanecer independente e sem vínculo com o governo, como em outros países. Entre os indicados que precisam passar por sabatina no Senado estão ministros do STF, o Procurador-Geral da República, diretores e o presidente do Banco Central, embaixadores e diretores de agências reguladoras. Este cientista político lembra que a sabatina de autoridades pelo Senado obedece ao sistema de freios e contrapesos e é uma forma de um poder fiscalizar o outro. No Brasil, cerca de pouco mais de 400 cargos de indicação do presidente da República que devem ser sabatinados. Em outras democracias, como por exemplo a democracia americana, são mais de 1.200 cargos que passam pelo controle do Senado Federal. Se no Brasil o cargo para chefe da Polícia Federal está sendo questionado pelo Poder Legislativo, é porque esse está entendendo que está havendo um desequilíbrio na indicação direta do presidente da República, sem que haja uma sabatina pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal. O orçamento de 2021 começou a valer. Com os cortes feitos, o governo resolveu o problema do teto de gastos, mas tem pela frente o risco de ver serviços públicos essenciais paralisados. É o assunto da coluna de Economia com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vaz. Tecnicamente, o corte de quase 29 bilhões no orçamento deste ano afasta o risco de estouro do teto de gastos. Ao mesmo tempo, imprime o forte risco de paralisia dos serviços públicos. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, alerta que o risco é que cada vez mais serviços essenciais sejam prejudicados. Na saúde, o corte foi de 2,3 bilhões, caindo a previsão de 25 bilhões para 23,3 bilhões. Felipe Salto lembra que o combate à pandemia da Covid-19 poderá ser complementado por créditos extraordinários, mas a educação ficou com um nível de despesas discricionárias muito abaixo do necessário. O corte na educação foi de 28,3%. Dos 13,8 bilhões aprovados, apenas 9,9 bilhões ficaram disponíveis. Praticamente todas as áreas tiveram cortes. Meio ambiente, por exemplo, teve redução de 35,4% em seus recursos. E o censo demográfico feito pelo IBGE a cada 10 anos, que estava previsto para este ano, teve os recursos zerados. Não ficou dinheiro nem para o planejamento do trabalho. Quando se analisa o orçamento no decorrer dos últimos anos, percebe-se que os serviços mais utilizados pela população mais pobre têm tido cortes sistemáticos de recursos.
Nota técnica apresentada pela IFE neste fim de semana mostra que de 2016 para cá, o orçamento da educação caiu de 21,7 bilhões para menos da metade, 8,9 bilhões. Os recursos destinados ao meio ambiente caíram de 748 milhões em 2016 para 438 milhões em 2021. Mas neste mesmo período, setores como as Forças Armadas tiveram ganho substancial. O caixa dos militares passou de 5,8 bilhões em 2016 para 7,9 bilhões este ano. O orçamento traduz em recursos as prioridades dos governos. O Senado realizou na última sexta-feira uma sessão de debates que tratou dos avanços, desafios e perspectivas do Mercosul. O bloco econômico completou 30 anos no último mês de março. Em 26 de março de 1991, os presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, que estabeleceu o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, um projeto ambicioso de integração comercial. Nesses 30 anos, o bloco desempenhou um papel determinante em transformações estruturantes porque passou não apenas o Brasil, mas também o Cone Sul e mesmo todo o continente sul-americano. Na área comercial, o Mercosul chegou a representar, na década de 90, inéditos 16% do total do comércio exterior brasileiro. Em todo o tempo, configurou-se um dos principais destinos de nosso comércio de produtos manufaturados de maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico. Contribuiu, assim, para a preservação da densidade tecnológica de nossa estrutura industrial, num período em que, ressalte-se, nossa indústria perdia espaço no conjunto da produção nacional. Em sessão temática realizada a pedido do atual senador e presidente da República quando o acordo foi assinado, Fernando Collor de Mello, participantes lembraram quais eram os principais objetivos da União entre os países e apontaram erros. Queria-se efetivamente partir para a integração econômica, chegando-se um dia ao autêntico mercado comum. Dados todos aqueles passos conducentes a isso, a livre circulação de pessoas e de bens, a tarifa externa comum, a união aduaneira e tudo mais. O tratado previa 3 fases. Entre 1991 e 94, criar a área livre de comércio. E isso foi criado dentro do prazo estabelecido. Em 1995, criar a União Aduaneira para uniformizar tarifas. Isto também foi implementado com sucesso e, como consequência, por volta de 85% dos produtos tinham uma tarifa de apenas 11%. Em 2006, o objetivo era a criação do mercado comum, depois adiado para 2011 e, infelizmente, nunca implementado. Se naquela época nós estávamos à frente e realmente a iniciativa foi excepcional, a iniciativa do governo Collor, de dar esse passo importante para a integração competitiva, nos que eram, na época, que eram os primeiros passos da grande globalização que estava à frente, hoje, retrospectivamente, a gente vê como falhamos ao não perseguirmos com mais ênfase essa integração. Para os debatedores, entre os novos desafios do Mercosul estão associações com outros países e blocos econômicos e a revisão da tarifa externa comum. Eu acho que a liderança do Brasil nesse processo é fundamental. Foi fundamental no início, foi fundamental para a criação, para a implementação, foi fundamental ter uma relação positiva entre os presidentes dos diversos países e o Brasil deveria agora se comprometer inequivocamente para a continuação do desenvolvimento do Mercosul. Gostaríamos de estar conversando com esse grande bloco que se fez agora na Ásia, gostaríamos de prosseguir nas nossas conversas com justamente Canadá, Japão, Coreia do Sul, etc. Nós estamos de mão dada com os argentinos
pedindo o nosso acesso à OCDE e tentando o nosso acordo, nós, de um lado, tentando o acesso à OCDE e, juntos, de mão dada com eles, tentando o acordo com a União Europeia. Uma vez implementado, o acordo formará a segunda maior área de livre comércio do mundo e abarcará 1/4 da economia mundial, com um PIB superior a 20 trilhões de dólares e mercado consumidor próximo a 800 milhões de pessoas. Trata-se de associação histórica. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.